Eu sou Valquíria Pinto, psicanalista esportiva, e eu estou aqui para conversar com você sobre um tema de suma importância, que é a sombra. Sombra é a pessoa que preferimos não ser, pois nela há algo de negação, algo de resistência, medos ocultos e muitas esperanças reprimidas. O nascimento da nossa sombra ocorreu quando éramos pequenos ainda. Antes mesmo que o pensamento lógico fosse desenvolvido o suficientemente para que pudesse filtrar todas as mensagens que recebíamos de todas as partes, todas aquelas mensagens que vinham de nossos pais, daqueles que cuidavam de nós e do mundo, mesmo com o que melhor cuidaram de nós, e que, inevitavelmente, sentíamos vergonha de demonstrar algumas de nossas qualidades. Recebemos a mensagem de que algo estava errado conosco ou que éramos ruins de alguma maneira. Fomos reprimidos. Quando criança, talvez nos disseram que éramos barulhentos demais ao invés de abrandarem os nossos marulhos, mesmo sabendo que haveria outro momento para sermos barulhentos novamente. E o nosso eu, frágil e incompleto, talvez tenha interpretado que a nossa expressão pessoal estava errada e que deveria ser ocultada dos outros, deveria ser abafada. Então fomos chamados de gulosos e mortos de fome porque pegamos os biscoitos que deveríamos, ao invés de nos ensinares a compartilhar, a dividir. Interpretamos que o nosso egoísmo era ruim e deveria ser destruído. E por alguma maneira, algum motivo, nós ficamos tristes, vergonhosos, tímidos. Na escola, nos empolgamos e gritamos uma resposta quando a professora perguntava, e subitamente todos os nossos colegas vaiavam, assoviavam, faziam chacotas. Ao invés de eu rir com eles, nos sentíamos imbecis e decidimos que nunca mais poderia correr esse risco de passar por essa vergonha novamente. E essas mensagens ficaram tão enraizadas no nosso subconsciente como um vírus de computador. E que, por conta disso, alteramos a percepção de nós mesmos e fazendo com que fechássemos esses aspectos de nossa personalidade considerados inaceitáveis por nós ou pelos nossos colegas, pelos outros, pelos professores, pelos nossos pais. E cada vez que o nosso comportamento foi recebido com uma crítica ou uma punição insensata, inconscientemente fomos nos separando do verdadeiro eu, aquele eu autêntico, aquele eu puro e verdadeiro. Nós nos separamos do prazer, nos separamos da paixão e do nosso coração eternamente amoroso e para a sobrevivência emocional. Iniciamos uma tentativa de encobrir o verdadeiro eu, de modo a nos tornarmos a versão que julgamos ser aceitável, o eu participativo, porque nós tínhamos medo da rejeição, porque a cada rejeição criamos uma separação, uma cisão interna, cada vez maior, cada vez mais doída, cada vez mais sentida. E começamos a erguer muros invisíveis, cada vez mais altos e intransponíveis, para que pudesse proteger o nosso coração sensível. E essa fortaleza de expressão limitada se tornou em um falso eu, onde obscureceu toda a nossa essência. Escondemos a nossa vulnerabilidade, a sensibilidade e frequentemente a habilidade de conhecer e enxergar a verdade sobre quem somos nós. Mas antes dessa tragédia, tivemos toda a liberdade de expressar todos os nossos aspectos de nossa humanidade. Tivemos múltiplas emoções e cada acontecimento de nossa vida sem o peso da vergonha e do julgamento, seja de quem fosse, e a qualquer momento
Não havia restrições internas que nos impedíssemos de sair do nosso papel perseguido, do objeto de atenção. Podíamos lidar com elegância, com graça, coragem, criatividade, honestidade, integridade, com poder, positividade, brilho, ganância, preguiça, arrogância e incompetência, com a mesma facilidade que trocávamos de roupa. A vida era uma brincadeira, quando dávamos permissão de existência a todas as partes de nós mesmos. Cada dia era uma oportunidade para a completa expressão pessoal e o melhor de tudo. Se não gostássemos do jeito com que essa história se desenrolava, tudo o que tínhamos a fazer era entrar em nosso quarto, super secreto, amarrar uma capa ao redor do ombro, igual do Superman, um par de braceletes igual da Mulher Maravilha, ou um super anel igual do Lanterna Verde, e apresentar um personagem diferente e voilá! Poderíamos embarcar em nossa imaginação. Podíamos reescrever o roteiro e criar um novo final. Ou até mesmo uma outra história. Havia incontáveis possibilidades e estávamos curiosos para saber e examinar todas. No entanto, uma vez que a sombra nasceu, toda essa expressão pessoal se tornou sufocada. E aprendemos com os nossos pais, os nossos professores, os nossos líderes religiosos, nossos amigos e a sociedade que, para ganhar o amor e a aceitação, precisávamos aderir a certos roteiros pré-escritos. Na escola, fomos expostos publicamente e interagimos com pessoas, a observar que determinados traços foram condenados, outros traços foram criticados ou negados, enquanto outros foram idolatrados e cobertos de atenção. E a partir daí nos distanciamos de qualquer parte de nós que não se encaixasse aos padrões o qual a sociedade exigia, cada vez rejeitando mais aspectos de nós mesmos, por todo tipo de motivo. Alguns por parecerem ousados demais, outros porque eram tolos demais. Aprendemos a abafar a vida e de fato ficamos confortáveis e seguros em fazer isso. O personagem interno criado, o qual acreditamos que é mais aceitável para aqueles que estão ao nosso redor, e ainda estamos interpretando esse papel. Interpretamos vários papéis. Nos arrumamos um pouquinho e colocamos um remendo em uma parte da vida que não está dando muito certo, e criamos uma versão nova de quem já fomos, mas estamos a ser repetitivos. Estamos repetindo os papéis, e à medida que nos tornamos mais presentes e alertas, começamos a ver o quanto somos robóticos e encurralando nossas personalidades que criamos. E se não lidamos com essas sombras, elas lidarão conosco. Surgirão novos relacionamentos e iremos nos separar de quem amamos. Nos manterão presos a um emprego ou estilo de vida que não gostamos, ou chegaremos aos vícios que minam toda a felicidade. E cada um de nós construiu uma identidade com base no ego, na qual representamos um papel que vai reprimir toda a nossa expressão pessoal. Em vez de sermos quem realmente somos, nós nos tornamos uma caracterização da pessoa que achamos que deveríamos de ser. Criamos esse papel para compensar alguma falha que acreditamos existir anteriormente, ou como uma estratégia, o qual essa estratégia teria que atender às expectativas de nossos pais, daqueles que cuidavam de nós ou de amigos. Excluímos todos os outros papéis que poderíamos de fato desfrutar. E com isso, acabamos criando uma vida carente de profundidade, sem aventura, sem significado e sem sabor. O inacreditável é que mesmo que o papel que designamos a nós mesmos seja tedioso, é infeliz, repetitivo ou desagradável, nós nos agarramos a ele ao longo da vida. O tempo todo racionalizando os motivos por não conseguirmos ser mais do que somos, ou não possuirmos mais do que temos.
Se funcionarmos dentro do mito de que devemos o quê? Silenciar, eliminar, trancafiar e esconder todas as qualidades que nos tornam interessantes e singulares, renunciamos ao direito de experimentar a paixão, a paz. A busca pela vida perfeita, o papel perfeito, a personalidade perfeita sempre nos deixará frustrado, mesmo quando nós temos aquilo que queremos, pela simples razão de sermos muito mais que um punhado de qualidades que se encaixam caprichosamente ao ideal do ego, e no processo de tentar garantir a aceitação pelos outros. Recalcamos que acreditamos garantir aceitação pelos outros. Recalcamos alguns de nossos traços mais valiosos e interessantes. E além de recalcarmos outros aspectos que anseiam a expressão, como a competência, a força, o sucesso, o lado sexy, engraçado e brilhante. Enquanto cortamos alguns aspectos do relacionamento com a nossa personalidade, negamos o acesso ao estímulo, à empolgação, à paixão e à criatividade. E então, dessa maneira, nós mesmos nos sentenciamos a uma vida de repetição do mesmo drama, com o mesmo roteiro já batido, com as mesmas reclamações. Não podemos desfrutar da vastidão de quem somos porque esquecemos quem somos, além das fronteiras das barreiras restritivas internas que impusemos ao nosso mundo emocional. Para voltarmos a nos inspirar em qualquer área da vida, só precisamos olhar, a ver qual dos aspectos ou personagens sombrios saíram do ângulo de nossa visão. Precisamos nos desafiar a aceitar todas as facetas de nossa humanidade, e de outro modo, os personagens que foram expulsos do palco, agora que foram reprimidos. Todos temos momentos do passado em que a dor emocional foi mais para suportar, então nós trancafiamos, nós reprimimos. A sombra está sempre ligada a algum acontecimento traumático ou a uma combinação de momentos muito dolorosos. Quando verdadeiramente compreendemos as nossas sombras e as suas dádivas, não teremos mais que apontar ou culpar os nossos pais, professores e o passado, porque a sombra é um sistema de libertação. Compreender como ela se formou destranca a porta para um poder pessoal enorme e uma profunda sabedoria. Precisamos aceitar as nossas sombras. A sombra existe para apontar aonde ainda somos ainda incompleto em algum ponto, em alguma coisa, para que nós pudéssemos aprender, pudéssemos ensinar o amor, a compaixão e o perdão. Não apenas aos outros, mas também para nós mesmos. E quando a sombra for completamente abraçada e aceita por nós mesmos, ela irá curar o nosso coração e nos vai abrir novas oportunidades, novos comportamentos e um novo futuro, porque nós estaremos aptos. Eu vou te dar agora uma sugestão para que aceite, se reconcilie com a sua sombra. Aquilo que achamos que são nossos inimigos, na verdade, estão a nos ensinar a sermos melhores. Nós devemos aprender com os nossos inimigos, que somos nós mesmos, as nossas sombras que nós reprimimos, que nós criamos lá no passado. Esse processo de sombra, ele é muito positivo, mas nós temos que ter coragem para enxergar aonde que nós fomos reprimidos, onde nos chamaram a atenção, aonde, em que local, em que parte de nossa vida fizeram que passássemos vergonha, fizeram os nossos professores, os nossos pais, eles fizeram que nós tivéssemos uma reação de vergonha. Porque a partir do momento que você revive essa cena, essa imagem, você começa o processo de cura em você mesmo.
você começa a enxergar, a abraçar toda essa dor. Ok? Gratidão por me ouvir. Até a próxima.